Boa tarde, amigos e irmãos em Cristo Jesus. Quero falar com vocês um tema bastante interessante da Palavra de Deus. O dom de línguas. Qual o verdadeiro dom de línguas na Bíblia? Falar em línguas estranhas, que ninguém entende, que não existe no mundo, ou falar em outros idiomas sem nunca ter estudado? É um tema bastante polêmico e eu quero abordar com vocês agora. E peço que vocês vão compartilhando para que muitas pessoas ouçam essa palavra. Peço que vocês compartilhem, vá compartilhando aí. Nós vamos falar sobre o dom de línguas, o dom de línguas estranhas ou outros idiomas, baseado na Bíblia, unicamente na Bíblia, né? Algumas pessoas podem dizer, mas você vai usar termos teológicos, mas em primeiro plano eu vou falar da Bíblia de maneira clara. E depois a gente parte para os termos teológicos. Então eu vou pedir a você que compartilhe. É um tema bastante interessante. Nós precisamos deixar com que a própria Bíblia se explique. Não adianta eu explicar a Bíblia, outras pessoas explicarem a Bíblia. A própria Bíblia, ela se explica. Então eu peço a você que compartilhe. Se você tem amigos que precisam entender sobre o dom de línguas, se é línguas estranhas ou outros idiomas, para que as pessoas venham aprender o Evangelho de Jesus e que o Espírito Santo de Deus e o Filho de Deus e o próprio Deus sejam exaltados. Vamos lá, quem é que entrou? Nós vamos falar sobre o verdadeiro dom de línguas. Baseado, para a gente entender o dom de línguas, a gente tem que pegar vários textos. Há pessoas que se prendem em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, na João Ferreira de Almeida Revista e Corrigida. Mas para a gente entender o verdadeiro dom de línguas, nós temos que pegar um bloco de textos da Bíblia, analisando os textos, para que a gente não crie um pretexto e siga caminhos que parecem ser direito ao homem, mas o seu final são caminho de morte. Então eu quero abordar esse tema aqui, amigos, e peço a vocês que vão compartilhando aí, para que pessoas venham entender o verdadeiro dom de línguas. E a pergunta que eu quero fazer é, vamos supor que se você fala língua estranha, língua que muitas igrejas pentecostais e muitas neopentecostais ensinam, vamos supor que você fala essas línguas, e que eu já conversei com pessoas que falam línguas estranhas, e aí eu perguntava para ela, mas o que é que você sente? O que é que você, quando você está falando língua estranha, o que é que você sente? Alguns me disseram, que entram em um estado de êxtase, que sentem uma energia muito positiva, uma luz tremenda, que sentem um fogo. Outros me dizem que não é necessário sentir isso para falar em língua estranha, que apenas eles falam porque já virou um hábito conversar em língua estranha e acreditam que é uma conversa direta entre a pessoa e o próprio Deus, né? Baseado em um versículo da Bíblia isoladamente, não é verdade? Então, eu quero perguntar para você, entre ficar com a experiência que você sente quando você fala língua estranha, onde você sente uma luz, um fogo ou qualquer outra coisa assim, entre você ficar com o que você sente de maneira exterior e em ficar com a palavra de Deus ensinando para você que esse língua estranha é algo errado, você prefere ficar com a qual posição? Ficar com a posição em que você sente um êxtase, em que você sente algo sobrenatural, ou você ficar com o assim diz o Senhor, baseado nas Escrituras Sagradas? Essa pergunta é interessante, e o interessante disso é que a gente responda para si mesmo, né? Porque existem pessoas que colocam a sua experiência sobrenatural acima da Bíblia. E a gente não pode colocar experiências sobrenaturais em cima da Bíblia. Lógico que Deus, ele manifesta o poder dele de maneiras tremendas e profundas. Eu creio plenamente nisso. Eu creio plenamente que o Espírito Santo batizará o povo com fogo
né? Batizará o povo com fogo. E Jesus, o próprio Cristo ensinou isso, que nós seríamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. O símbolo de fogo é para queimar os pecados, uma purificação. O fogo é símbolo de purificação. Então, quando diz que seríamos batizados com fogo, é para purificação dos nossos pecados. E quando somos batizados com o Espírito Santo, ele nos convence do pecado e o fogo do Espírito consome os nossos pecados para que a gente seja purificado. Você vê que em Isaías, a brasa viva de fogo toca nos lábios de Isaías para purificação dos pecados. Então, batismo com o Espírito Santo me convencendo do pecado e batismo com fogo para me purificar dos meus pecados. Então, a gente tem que entender o que o texto quer realmente nos ensinar, para que a gente não interprete mal as Escrituras e siga falsas doutrinas ou até mesmo doutrinas de demônios. É pesado, é forte. Então, eu pergunto para você, entre ficar com suas experiências sobrenaturais e ficar com a palavra de Deus, o qual é que você prefere? Ficar com a palavra de Deus ou com suas experiências sobrenaturais? Porque a verdadeira experiência do Espírito Santo, ela está de acordo com a palavra de Deus, porque o Espírito Santo nos conduz à palavra, e a palavra é o próprio Cristo. A palavra, o verbo se fez carne, né? E habitou entre nós, a palavra se fez carne. Então, o intuito do Espírito Santo é nos conduzir a Cristo e Cristo nos conduzir a Deus. Então, eu quero abordar com vocês aqui sobre o falar em línguas, se é línguas estranhas ou se é outros idiomas, né? Para a gente entender, nós precisamos ir para quem prometeu a promessa de falar em outras línguas. E eu vou começar com você de maneira apenas textual. Eu não vou usar no primeiro plano, eu não vou usar teologia, não vou usar citações grego, nem hebraico. Eu vou citar em primeiro plano a própria Bíblia. Então, você tem que deixar, querido, com que a Bíblia entre no seu coração. Você tem que, neste momento, estudar a Bíblia não ajustada para uma doutrina particular, uma doutrina B, uma doutrina A. Não, você tem que deixar com que a própria Bíblia se explique. É necessário entender a Bíblia deixando com que ela mesma fale, porque o Espírito Santo nos revela. E se você realmente tem o Espírito Santo, você tem que deixar ele falar para você, e não você falar para ele. E não você deduzir ou decidir o que é o certo ou o errado, não. Ele nos mostra e cabe a gente aceitar ou rejeitar. E o pecado contra o Espírito Santo é rejeitar a verdade, é rejeitar o perdão, é rejeitar o chamado de Deus. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Quando nós pecamos contra Cristo, a Bíblia diz que quem peca contra o Pai e contra o Filho há perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo o conduz ao perdão. Mas quem peca contra o Espírito Santo, quem o intercederá por ele? Se o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, queridos, eu vou começar agora com vocês falando sobre o dom de línguas e peço que vocês compartilhem. Compartilhe essa live para que chegue a muitas pessoas. Eu quero que essa live, eu espero em Deus e através do poder do Espírito Santo que o Evangelho de Cristo seja exaltado nessa tarde. Eu quero que essa mensagem chegue a pessoas que precisam entender o verdadeiro falar em línguas. Falar em línguas, o dom de línguas. Olha, deixa eu deixar um detalhe bem claro aqui. Eu acredito plenamente no dom de línguas. Só que nós temos que entender qual é o verdadeiro dom de línguas de acordo com a Bíblia. É falar em idiomas sem nunca ter estudado para a pregação do Evangelho, ou falar língua estranha, uma língua que ninguém conhece, uma língua que ninguém nunca sabe a interpretação, nem os próprios anjos sabem a interpretação, e talvez o próprio Deus, porque quando os anjos vieram falar com Maria, quando os anjos vieram falar com José, com Abraão, quando vieram falar com Daniel, quando Daniel orou 21 dias pela interpretação do sonho, o anjo veio e disse: Daniel, tu és muito amado,
em que idioma os anjos vieram falando com o servo de Deus? E quando Deus se revelou para Moisés, a sarça ardente estava lá e Moisés se aproximou. Deus falou com Moisés como? Em língua estranha ou no idioma de Moisés? E quando Jesus ora a Deus ali em João 17, Jesus, o homem mais cheio do Espírito Santo na terra, Jesus orou em língua estranha que ninguém entendeu, ou Jesus orou no próprio idioma dele? E quando Jesus orou na cruz, quando ele diz Eli, Eli, lama sabachthani, ele orou em línguas estranhas ou em outro idioma? Qual o verdadeiro dom de línguas, irmãos? Eu quero abordar, é um tema bastante polêmico aí no mundo cristão, no mundo evangélico, né? Falar em línguas estranhas de maneira que ninguém entende, não seria seguir uma doutrina católica? Falar língua estranha não seria seguir um dom pagão babilônico, onde a gente vê que a própria Igreja Católica Apostólica Romana tem esse dom de língua estranha? Da onde é que veio isso? Quando começou essa manifestação de língua estranha? Realmente existiu entre os profetas, entre Cristo e entre os apóstolos e os discípulos? Ou é algo antibíblico? Então vamos lá. Nós entendemos que, primeiro ponto, muitas pessoas dizem que o dom de língua estranha é a língua dos anjos. Porque em 1 Coríntios, Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada valeria, nada seria, nada serei. Enfim, se o ainda que eu falasse a língua dos anjos significa que ele falava, então a gente tem que ver um texto mais na frente, em 1 Coríntios capítulo 13, onde ele diz, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada seria. Então, se ainda que eu falasse a língua dos anjos, significa que Paulo falava a língua dos anjos, então ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, significa que Paulo dava o corpo para ser queimado. E a gente sabe que ele não dava o corpo para ser queimado, porque isso são atos pagãos, aonde muitos davam o corpo para ser queimado, pagar torturas para ser perdoados a deuses estranhos, a deuses pagãos. Então Paulo não falava a língua de anjos. Ele apenas quis dizer que o amor é o dom principal de todas as coisas, porque Deus é amor. E, amigos, então, sabendo que não existe o ser humano falar em língua de anjos, porque os próprios anjos, quando vieram trazer uma palavra de revelação para os filhos de Deus, os profetas e os discípulos, os apóstolos e tantos outros, eles vieram falando no idioma humano. Então, qual é o verdadeiro dom de línguas? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e se você está com a sua Bíblia aí, se você está em casa, eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao versículo 17. Olha que interessante, Marcos capítulo 16, versículo 15 ao versículo 17. E mais uma vez eu quero falar e abordar com você aqui. Entre ficar com a sua experiência sobrenatural falando esses dons de língua estranha, entre você sentir um êxtase ou algo sobrenatural, uma paz interior, e ficar com a palavra de Deus, o que é que você prefere? Ficar com a sua experiência ou com o assim diz o Senhor? Então, querido, vamos lá. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus ele vem e diz aos discípulos o seguinte: disse-lhe Jesus, vão pelo mundo todo e... Aqui deu uma paradinha aqui na live, mas vamos lá, continuando. Disse-lhe Jesus, Marcos 16, versículo 15. E disse-lhe Jesus, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Veja, o primeiro mandamento aqui que Jesus diz a eles é: vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem foi que Jesus estava falando isso? Pedro, pescador, iletrado, talvez analfabeto, um homem que não estudou.
ele pega agora e Jesus lhe diz, olha, vocês, aos discípulos, aos apóstolos dele, e diz, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Ou seja, homens pescadores, homens muitas das vezes sem cultura, que não estudaram, ele manda agora ir pelo mundo e pregar o evangelho. Aí eu pergunto para você, o que você diria a Jesus naquele momento? Senhor, mas como é que eu vou pelo mundo pregar o evangelho se eu não sei falar o meu próprio idioma direito? Porque eu diria isso. Então imagine Pedro, Senhor, ir pelo mundo pregar o evangelho a todas as pessoas, a todas as criaturas, mas eu não sei falar outros idiomas. Aí a promessa de Jesus começa agora no versículo 16. Quando Jesus diz, ide, o ide de Jesus, ide pelo mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas. Verso 16, Jesus conforta agora os discípulos dele. Ele dá o mandamento de ir pelo mundo pregar o evangelho, mas depois ele dá a palavra de conforto e ânimo. Ele diz, versículo 16 em diante, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Verso 17, a promessa maravilhosa. E o 18 também. Aí ele diz, estes sinais acompanharão os que creem, os que crerem em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Veja, aí para continuar, para ficar mais gostoso, aí ele diz, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Que promessa maravilhosa! Eu creio plenamente nessa promessa. Jesus manda agora os seus discípulos, os seus apóstolos, irem pelo mundo pregar o evangelho a todas as pessoas. E ele diz, não se preocupem. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Em meu nome esses sinais vão acompanhar os que creem. Em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhe fará mal nenhum, e se pôr a mão sobre os doentes serão curados. Aí aqui é aonde eu quero enfatizar o novas línguas. Jesus manda os discípulos irem pelo mundo, pregar o evangelho, e diz para eles, em meu nome vocês falarão novas línguas. Queridos, uma análise contextual do texto, a gente vê que Jesus pega os discípulos, homens que não tinham culturas e letrados, e manda eles irem pelo mundo pregar o evangelho. E Jesus diz, não se preocupem, vocês vão falar novas línguas. Queridos, no próprio contexto a gente vê que o dom de línguas aqui é falar em outros idiomas para pregar o evangelho. Porque o mandamento é, ide pelo mundo e pregue o evangelho. Não se preocupe, vocês falarão outras línguas, vocês falarão outros idiomas. O próprio contexto é claro. É irrefutável isso aqui. Está muito claro. Em meu nome vocês falarão novos idiomas. Pode ir pelo mundo e pregar o evangelho que vocês vão falar novas línguas. Então, pegando essa base contextual, a gente já prova que o falar em línguas é falar em outros idiomas sem nunca ter estudado pelo dom do Espírito Santo, baseado na promessa do próprio Cristo. Só que agora eu queria enfatizar com você a parte teológica. Veja só, a primeira explicação foi bem clara e objetiva, que vão pelo mundo, pregam o evangelho, em meu nome vocês falarão novas línguas, não se preocupe, vocês vão falar novas línguas, o Espírito Santo vai capacitar vocês a falar novas línguas, podem ir pelo mundo e pregar o evangelho. Até aí tudo bem. Primeiro plano, a gente vê que está claro, mas eu quero falar com vocês da parte teológica. Veja só, a palavra língua no grego, ela significa glossa, e glossa significa línguas. A tradução da palavra glossa, ela é traduzida de 3 maneiras. Línguas, língua, que é esse órgão minúsculo que existe na boca, língua. A palavra glossa também ela pode ser traduzida por dialetos, e a palavra glossa ela pode ser traduzida também por idiomas. E no contexto bíblico aqui, quando Jesus diz falarão novas línguas, no grego a palavra glossa é traduzida por idiomas. Até no próprio rodapé da minha Bíblia arqueológica ela fala línguas ou outros idiomas.
É claro, queridos. É claro, e essa Bíblia aqui não é uma Bíblia adventista. É uma Bíblia que não é ajustada a nenhuma doutrina particular. Porque existe doutrina, Bíblia pentecostal, que ela é ajustada à doutrina pentecostal. Eu estou falando aqui de uma Bíblia que não é ajustada a nenhuma doutrina particular. É uma Bíblia que ela tem uma tradução fiel ao original. Então, quando Jesus diz aqui, falarão novas línguas, a primeira tradução é glossa, línguas, novos idiomas. Glossa, idiomas. E o interessante é que ele diz, falarão novas línguas. A gente já entendeu que a palavra glossa, traduzida do grego, ela significa idiomas. Mas a palavra novo, porque a promessa de Cristo é falarão novas línguas. A palavra novo, no grego, significa... Há duas palavras, né? De acordo com o meu dicionário grego aqui, tem duas palavras que significam novo. Kainos, que é novo existente, e neos, que é novo inexistente, ou seja, novo inédito. O neos significa novo inédito. E o kainos, novo que já existe. Eu vou explicar para você de maneira clara para você entender. Vamos supor, eu tenho 2 filhos. Eu tenho a minha filha Lara, que é a mais velha, e tenho meu filho mais novo, que é Caleb. Isso é kainos, novo que já existe. Meu filho mais novo é Caleb, kainos, novo que já existe, porque o menino já existe. Mas se eu chego para minha esposa e digo, querida, vamos ter um novo filho, isso é neos, novo que não existe. O grego, ele trabalha dessa maneira. Por mais que a palavra novo, se para nós aqui em português significa algo novo, é algo novo, né? Novo carro, nova casa, novo filho, nova moradia ou qualquer outra coisa que seja novo, para nós é novo. Mas no grego há essa diferença, né? Existem 2 palavras que trabalham o novo. Kainos, novo existente, Caleb é meu filho mais novo, e o neos, que é o novo inédito, inexistente, que eu vou ter um novo filho. Ainda não existe, mas eu já decidi ter um novo filho. Então, quando Jesus chega para os discípulos e diz, ide pelo mundo e preguem o evangelho, em meu nome vocês falarão novas línguas, a palavra que aparece aqui no grego é kainos glossa, que significa novos idiomas existentes. Não existe esse negócio de língua estranha, essas línguas que a gente vê aí as pessoas falando, que labrachúria, anda labraz, e embola a língua e fala essas coisas. Isso é antibíblico. Quando a gente faz um estudo bíblico e a gente pesquisa, porque a Bíblia ela foi escrita em grego, hebraico e aramaico, e quando a gente busca fontes que se aproximam mais dos originais, a gente vê que o ensinamento bíblico é claro, a própria Bíblia se explica. Não tem como fugir. Então, quando Jesus diz, em meu nome falarão novas línguas, ele quis dizer, vocês vão falar novos idiomas existentes, mas que novo no termo de que para vocês que não sabem falar outros idiomas. Entendeu? Porque os discípulos, eles não sabiam falar outros idiomas. Pedro era pescador, iletrado, que não estudou, e Jesus manda ele ir pelo mundo pregar o evangelho e falar em outras línguas, capacitado pelo Espírito Santo. E a prova disso está aqui em Atos capítulo 2. Vamos lá para Atos capítulo 2. Eu vou abrir a Bíblia aqui com vocês. Atos capítulo 2, a gente vê a promessa de Jesus se cumprindo, do falar em outros idiomas existentes, né? Atos capítulo 2, a vinda do Espírito no dia de Pentecostes. Olha o que é que diz aqui a palavra do Senhor. Atos capítulo 2, do versículo 1 em diante. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Veja, a palavra língua significa glossa, a tradução da palavra glossa é idiomas. Começaram a falar noutros idiomas, conforme o Espírito os capacitava. Agora a prova viva está aqui. Versículo 5. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão e ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua.
Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximo a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Veja que interessante. A própria Bíblia diz aqui que os discípulos, eles estavam cheios do Espírito Santo, falando na língua materna de cada pessoa que estava ali. E ali existiam várias nações, várias pessoas que estavam ali na festa de Pentecostes, que foram para adorar. E a promessa de Jesus que falariam em novas línguas, kainós glossa, novos idiomas existentes, se cumpre no dia de Pentecostes. E os discípulos falam em outros idiomas existentes. E o interessante é que, queridos, centenas, milhares de pessoas se converteram. Na primeira pregação de Pedro, houve 3.000 almas que se converteram. Na segunda, 5.000 almas que se converteram. Então, o dom de línguas é para a pregação do Evangelho. E a gente vai continuando. A gente vê que Cornélio, como gentio, também recebe aqui em Atos capítulo 10, ele recebe o dom de línguas, né? Para ver que Deus, ele não rejeita os gentios, ou seja, os dons também é para os gentios. E aqui a gente vê em Atos capítulo 19, veja o que aqui diz aqui, Atos capítulo 19. É um texto muito usado por pessoas que acreditam no dom de língua estranha e acabam, estou suando um pouco aqui, e acabam distorcendo o texto. Veja o que aqui diz aqui. Atos capítulo 19, versículo 6. Olha o que é que diz aqui. Versículo 4 em diante. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Veja, aqui existia um grupo de pessoas que Paulo chega e pergunta para eles: vocês receberam o Espírito Santo? E eles respondem para Paulo: como? Nós não sabíamos nem que existia Espírito Santo. E aí Paulo chega para eles e os rebatiza. Paulo os rebatiza. Paulo impõe a mão sobre esses homens. E aí, na hora que Paulo impõe a mão sobre eles, eles é batizado com o Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. Veja, a palavra língua, mais uma vez eu quero explicar para vocês aqui, é glossa, idiomas. Eles falaram em outros idiomas para a pregação do Evangelho. E a explicação do versículo 6 está no próprio capítulo 19, versículo 10. Olha o que é que diz aqui. Isso aconteceu por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Veja, o dom de línguas, queridos, é para a pregação do Evangelho. Quando Paulo batizou esses homens, que eles receberam o Espírito Santo e começaram a profetizar e falar em outras línguas, isso aconteceu durante 2 anos, para que todos que estavam ali na província da Ásia, tanto gregos que viviam na província da Ásia, ouviram a palavra do Senhor. Então, o dom de línguas, ele é para a pregação do Evangelho. A própria Bíblia diz em Atos capítulo 1, veja o que é que diz aqui, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Veja,
a promessa é que o Espírito Santo seria derramado para que eles fossem testemunha de Jesus, tanto em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Não é a descida do Espírito Santo, não é essa manifestação que existe nas igrejas pentecostais hoje, que é pular, rodar, falar em línguas que ninguém entende. Queridos, muitos acreditam que isso é as delícias do Senhor. Coitados, infelizmente estão sendo enganados pelo diabo. As delícias do Senhor é gozar de paz interior, é ser cheio da presença de Deus, mesmo que o mundo caia. Você está em paz e pregar o Evangelho para salvar almas para o reino do Senhor, pois Jesus está voltando e nós devemos, os que recebem o poder do Espírito Santo, eles devem pregar o Evangelho. E agora eu queria ir para 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14 aonde muitos agora interpretam de maneira errônea. Uns por não terem discernimento espiritual e outros para a sua própria destruição interpretam mal as Escrituras. Veja só o que é que diz aqui. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. 1 Coríntios 14, versículo 2. Veja, a única Bíblia que você vai encontrar a palavra estranha é na João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Então, a palavra língua estranha, ela é estranha na Bíblia, ela não existe no original. Ela não existe no original grego. A palavra estranha, ela não existe no original. E a única Bíblia que coloca a palavra estranha é a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. E outro detalhe, a própria Bíblia, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, se você tiver ela aí na sua casa, pegue ela aí, por favor, vá no prefácio da Bíblia e olhe lá no prefácio. O próprio tradutor colocou: era costumes dos tradutores indicar pelo tipo itálico, itálico é inclinado, toda e qualquer palavra que precisasse ser inserida no texto para dar um sentido. Essa forma foi mantida nessa versão para dar um sentido ao texto. Queridos, a palavra estranha foi acrescentada na Bíblia. Infelizmente. Foi acrescentada na João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. E aí as pessoas pegam, isolam o texto de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, e um texto isolado, que em ora em língua estranha não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala, em espírito fala mistérios, isola e ensina nas igrejas o falso falar em línguas estranhas. Infelizmente, queridos, eu aqui já estou no 1 Coríntios, mas no começo da live eu expliquei Marcos capítulo 16, versículo 15, que Jesus diz: ide pelo mundo, pregai o Evangelho, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas. O contexto de falar novas línguas ali é para a pregação do Evangelho. Jesus manda pescadores iletrados, sem culturas, pelo mundo pregar o Evangelho. Mas ele diz: não se preocupem, em meu nome vocês falarão novas línguas. Ou seja, vocês falarão novos idiomas. A palavra língua no grego é glossa. E a tradução da palavra glossa significa língua, órgão minúsculo da boca, significa dialetos e significa idiomas. As três traduções que existem para a palavra língua no grego glossa é essa: órgão minúsculo da boca, língua, órgão minúsculo da boca, dialetos ou idiomas. E a palavra novo no grego, existe duas palavras: novo, kainós, que é novo existente. Eu tenho 2 filhos, Caleb é meu filho mais novo, kainós, novo existente. E se eu chego para minha esposa e digo: querida, vamos ter um novo filho, neós, um filho, novo filho que não existe, isso é neós, novo que não existe. Então, quando Jesus diz: vão pelo mundo e preguem o Evangelho, em meu nome falarão novas línguas, kainós, glossas, novos idiomas existentes, e a gente vê que o contexto de Marcos 17 é para pregar o Evangelho. Aí você vai para Atos capítulo 1, versículo 8, receberão poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e até os confins da terra. O batismo do Espírito Santo é para pregar o Evangelho, ser revestido do poder para pregar o Evangelho. Quando Jesus diz, vocês serão batizados pelo Espírito Santo e pelo fogo, o Espírito Santo, quando batiza alguém, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele batiza com fogo, fogo é purificação. Você vê que quando Isaías recebe a brasa de fogo tirada do altar que topa nele, ele é purificado do pecado, ele é cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo traz a purificação do pecado. Então, batismo com o Espírito Santo é você ser cheio do Espírito Santo para pregar o Evangelho, é você ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, e quando desce o fogo do Espírito Santo, você é purificado de todo o pecado. Em Atos capítulo 2, você vê que o que Jesus prometeu em Marcos 16, ide pelo mundo e pregai o Evangelho, e vocês falarão novas línguas. Em Atos capítulo 1, em Atos capítulo 2, você vê a promessa de Cristo se cumprindo. Eles estavam ali no local, na festa de Pentecostes, o Espírito Santo desce, eles recebem línguas como de fogo, e eles começam agora a pregar o Evangelho. Estavam ali todas as nações que existiam embaixo do sol. E agora todos, aqui diz todos, os ouvia declarar as grandezas de Deus na sua própria língua. A palavra língua, no grego, glossa, é idiomas. Eles o ouviam falar das grandezas de Deus no seu próprio idioma materno. A Bíblia deixa bem claro isso. Bem claro, não existe, para os pentecostais, você só tem o Espírito Santo se falar em língua estranha. Isso é antibíblico, porque até o próprio Paulo, vamos supor que as línguas estranhas existem. Vamos supor que existe a língua estranha. Paulo diz que na igreja, se for para falar em línguas, tem que ser um. Aí os pentecostais dizem que você, para ter o Espírito Santo, você tem que falar em línguas. Queridos, o maior dom não é esse. Não é esse. O maior dom não é o dom de línguas. O próprio Paulo destaca. Se para ter o Espírito Santo fosse falar em língua estranha, como os pentecostais ensinam, já seria um erro absurdo. Porque o maior dom não é esse. O principal dom não é esse. Entendeu, queridos? Então, 1 Coríntios, eu estou fazendo um paralelo aqui desde o começo. 1 Coríntios, capítulo 13, quando Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada serei. Quando Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, não significa que ele falava. Primeiro ponto, por quê? Porque mais na frente, um verso depois, ele diz, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, eu nada serei. Então, se o ainda que eu falasse a língua dos anjos significa que Paulo falava, no verso posterior ele diz, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, significa então que Paulo dava o corpo para ser queimado. Veja que interpretação fora do contexto. Dizer que Paulo falava em língua dos anjos é uma interpretação fora do contexto. O próprio Paulo foi levado até o terceiro céu, ele ouviu coisas que ele disse que não pode nem pronunciar. Como é que Paulo falava a língua dos anjos? Como é que fala a língua dos anjos? Se os próprios anjos, quando vieram à terra falar com os servos de Deus, eles vieram falando o idioma entendível da terra. Quando ele veio revelar o sonho a Daniel, quando ele veio falar com Maria, os anjos vieram falar com Maria, com Abraão. Quando os anjos vieram falar com Maria, todos os ouviram falar no seu próprio idioma materno. Aí agora eu pergunto, não, Júnior, não, Robson, mas o língua estranha é algo entre você e Deus. Então me explique Deus conversando com Moisés ali na sarça ardente. Quando Moisés pisa na sarça, o que é que Deus fala em língua estranha? Estou suando aqui porque está quente. Como é que Deus fala? Me explique Jesus orando, qual o homem mais cheio do Espírito Santo na Bíblia. Me mostre um texto, Jesus falando em língua estranha.
Eu quero um texto, Jesus falando em língua estranha. Qual o homem mais cheio do Espírito Santo na terra? A única língua que a Bíblia destaca que Jesus falou diferente foi no aramaico. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Queridos, cuidado. Há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o seu caminho é o final de morte. Aí eu quero agora eu expliquei também Atos 19, versículo 6, que é um texto bastante conhecido, que muitos pentecostais já usaram contra mim. E depois eu mostrava a explicação no próprio capítulo 19. Eles vinham para mim, irmão, se o dom de língua estranha não existe, então me explique Atos capítulo 19, versículo 6. Olha o que é que diz aqui, viu? Olha o texto que eles pegavam para fundamentar a língua estranha. Um grupo de pessoas, Paulo está pregando o evangelho, e um grupo de pessoas foi batizado no batismo de João, e não tinham recebido o Espírito Santo, porque nem eles sabiam que existia o Espírito Santo. E Paulo diz assim, disse Paulo, em que batismo vocês foram batizados? E eles lhes responderam. Paulo pergunta se eles receberam o Espírito Santo, no versículo 1. No versículo 2, ele lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo, então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi para o batismo de arrependimento. Aí agora Paulo vem e os rebatiza com o Espírito Santo aqui, em Atos capítulo 19, versículo 6. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Queridos, veja, muitos pegam e isolam o versículo 6 para dizer que aqueles homens foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em língua estranha. Primeiro, a palavra língua, traduzida do grego, é glossa. A palavra grega de línguas é glossa. Traduzida para o português pode ser como língua, idiomas ou dialetos. Só que a explicação fora do grego, não preciso nem usar o grego para explicar Atos 19, a própria explicação do versículo 6 está no versículo 10. Veja que clareza. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Queridos, eles receberam o dom de línguas para pregar a palavra na província da Ásia. Oh, glória a Deus! Isso é muito claro. Quando o Espírito Santo desce sobre nós e nos dá o dom de línguas, é falar em outro idioma sem nunca ter estudado. Queridos, está claro, o contexto bíblico sobre dom de línguas é falar em outro idioma sem nunca ter estudado. Mas agora eu quero ir para 1 Coríntios 14, que é o texto que os pentecostais se prendem para aplicar o falso falar em língua estranha. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Na NVI, eu estou com a linguagem NVI e deixei até a minha King James, que a King James é até a Bíblia que eu mais gosto, mas eu peguei a NVI. Veja o que é que diz aqui. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Queridos, na linguagem de João Ferreira de Almeida diz: quem fala em língua estranha, a palavra estranha está em itálico, inclinada, acrescentada na Bíblia. Quem fala em língua estranha não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Erroneamente, muitos pentecostais, muitos líderes que vão pagar caro diante de Deus, porque muitos líderes estão preocupados, nem ensinar os fiéis a verdade, não. Muitos líderes estão preocupados em dinheiro. Então eles fazem um marabalismo com a Bíblia e dá a papinha para os fiéis que não buscam revelação do Espírito Santo na Bíblia. E já entram na igreja acreditando no dom de língua estranha, já entram na igreja, não recebe nenhum estudo bíblico. Para ser um adventista do sétimo dia, para você ser batizado na igreja adventista do sétimo dia, você recebe um estudo de 27 doutrinas.
explicando doutrinas de várias igrejas, explicando doutrinas de vários pontos religiosos e mostrando o que a Bíblia fala dentro de cada contexto. Queridos, não é falou de Jesus, tá bom não, tem que estudar. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome expulsei demônios. Olha, as igrejas que tem um fogo aí, que diz que tem um fogo. Em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei, em teu nome profetizei. Olha, e agora? O fogo. Porque muitos aí pregam: se sua igreja não tem um fogo, não tem o Espírito Santo. Cuidado, cuidado. Há fogos e mais fogos estranhos aí seduzindo a muitos que não têm a fé alicerçada na Bíblia. A minha fé é racional e sobrenatural. Racional porque é raciocinada na palavra de Deus. E sobrenatural porque para o homem natural é loucura. Queridos, nós precisamos ter a fé baseada na rocha. Porque vai ter classe de pessoas que para mim é pior. A pior classe de pessoas que vai existir é aquela que vai, quando Jesus voltar, vai dizer: Senhor, em teu nome curei, profetizei, falei em língua, expulsei demônios. Apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Isso é forte. Isso é forte. Imagine você passar um tempo na igreja, ali, falando em língua estranha, sentindo náuseas, sentindo êxtases, fora do contexto bíblico. É abominação. Eu creio plenamente que o Espírito Santo nos leva a visões. Só que eu analiso o contexto de visão. Quando um profeta recebe a visão, como é que ele fica? Quando o profeta recebe um sonho, qual o sentido do sonho? Está fundamentado nas Escrituras? Quando Deus se revela verdadeiramente ao servo dele, ele vem em língua estranha, me mostre na Bíblia. É fato. Me mostre na Bíblia Deus se revelando a Moisés, Deus falando com Jesus quando Jesus se batiza e sai das águas. Me mostre aí Deus falando, o próprio Isaías ouvindo Deus, o Espírito Santo e Cristo conversando. E agora, a quem eu enviarei? E agora, quem há de ir por nós? Me mostre aí a língua estranha. Eu quero ver. Não tem respaldo bíblico para defender o contexto de língua estranha. Eu queria sentar face a face. Eu queria sentar para a gente pegar a Bíblia e ler pastores pentecostais, presbíteros pentecostais. Eu queria sentar, conversar para a gente analisar texto por texto. Principalmente em 1 Coríntios capítulo 14, viu? 14, que é o que eu estou. Eles pegam distorcendo, mais uma vez eu vou repetir. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, na linguagem de João Ferreira de Almeida, revista corrigida. Quem ora em língua estranha não fala a homens, visto que ninguém o entende. Quem fala em línguas estranhas, quem ora em línguas estranhas, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende. A palavra estranha, ela tá assim, gente, olha. Pode pegar sua Bíblia de estudo aí. Pegue sua Bíblia de estudo, João Ferreira de Almeida, revista corrigida. Veja lá. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Depois vá para o prefácio e veja que a linguagem, a palavra estranha não está no original. Ela foi acrescentada. E isso tem enganado a muitos. Muitos se deixam levar porque vão por pastores, vão por líderes. Querido, a sua experiência tem que ser na Bíblia. Tem que ser na Bíblia. E continuando, veja. Olha que coisa, viu? Olha o que é que Paulo disse que o dom de línguas é um sinal para os infiéis e não para os fiéis. Meu Deus, isso é claro. Gente, é muito claro. O dom de línguas, as línguas são um sinal para os infiéis. Está aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22. Portanto, as línguas são um sinal para os infiéis e não para os que creem. E agora? Você que é pentecostal e está assistindo aí, me explique o texto. Me explique o texto, meu irmão. Deixe Deus trabalhar na sua mente. Veja, a explicação, é claro, dentro do contexto de dom de línguas. Quando Paulo diz que as línguas são sinais para os infiéis, ele está dizendo, o dom de língua é para você pregar para os infiéis, é para você pregar para os descrentes, é para você pregar o evangelho. É um sinal, é o poder de Deus que Deus lhe capacitou
para pregar o evangelho, isso é claro. É claro. Veja, continuando, versículo 6, versículo 5. Olha o versículo 4, aqui, ó. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Aí Paulo diz: gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Olha, quero que todos falem língua, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que o que fala em línguas. Meu Deus, isso é forte. Para os pentecostais, quem fala em línguas estranhas é o revestido do poder. Quem fala em língua estranha é o revestido de glória. Queridos, veja. O dom de profecia, de pregar a palavra, de ensinar a palavra, de falar os mistérios de Deus, revelado na palavra de profecia, tanto no Apocalipse e Daniel, é superior a quem fala em línguas. A quem fala em línguas. E aí os pentecostais caem numa cilada tremenda, dizer que você só tem o Espírito Santo se falar em língua estranha. Primeiro, a palavra língua estranha é estranha na Bíblia, não existe. Eu peço a sua ajuda, Camila, aí, para que Caleb não atrapalhe. E aqui diz assim, continuando, versículo... e ele diz mais, viu? Que para alguém falar, se existisse o dom de língua estranha, para alguém falar tem que ter intérprete. Se você fala e não tem intérprete, se existisse, não existe o dom de língua estranha, existe o dom de falar em outros idiomas. Paulo está corrigindo em 1 Coríntios. Camila, me ajude, Camila. Caleb está fazendo barulho aqui, eu estou pedindo a minha esposa para retirá-lo. Então, se existisse um dom de línguas estranhas, Paulo está corrigindo aqui em 1 Coríntios 14. Gente, muitos se baseiam as doutrinas de maneira errônea, principalmente na igreja de Corinto. Se você pegar e estudar uma análise profunda da igreja de Corinto, gente, foi a menos espiritual que existiu. Eles se prostituíam, eles se embriagavam. Gente, irmãos, a igreja de Corinto foi a menos espiritual. Paulo vem corrigindo a todo momento. Paulo corrige a igreja de Corinto a todo momento. Mas as pessoas querem tirar as suas doutrinas de maneira errônea, justamente da igreja de Corinto. E aqui continuando. Versículo 6, 1 Coríntios 14, versículo 6. Agora, irmãos... Versículo 6 não. Versículo 6. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês? Aí eu vejo muitas pessoas nas suas lives, eita, aquela brachura e anda lá falando um bocado de coisa. Queridos, o próprio Paulo disse que se for visitar a igreja falando em línguas, não serve de nada. Isso é bíblico, não serve de nada. Só que Paulo está corrigindo o falso falar em línguas, porque daqui a pouco ele diz que ele fala em línguas mais do que todos vós juntos. E Paulo era poliglota. Ele falava mais de 6 idiomas. Paulo, um homem estudado. Então veja, continuando. A não ser que leve alguma revelação ou conhecimento ou profecia ou doutrina. Até no caso, olha, agora Paulo começa a fazer comparação com as coisas que fazem som. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou cítara. Como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? E agora? É Paulo falando aqui. Se a flauta der o som errado, como é que vai se entender? Se você está aí falando em língua estranha, que você nem mesmo entende, está servindo de quê? Paulo diz que isso é falar ao ar. Eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar na própria Bíblia aqui, Paulo dizendo. Versículo 8. Além disso, se a trombeta não emitisse som claro, quem se preparará para a batalha? Oi?
Se a trombeta não der o som certo, irmão, você é trombeta de Deus, abençoado. Você tem que dar o som certo, pregar o evangelho. O som de trombeta é pregar o evangelho, meu querido. O falar em línguas é para pregação do evangelho, é ser cheio do Espírito Santo. O contexto é claro de Marcos 14, Marcos 16, versículo 15 a 18, Atos capítulo 1, versículo 8, Atos capítulo 2, Atos capítulo 10, Atos capítulo 16, versículo 6 e 10, 1 Coríntios capítulo 14. Queridos, é claro, eu não estou isolando o texto, eu estou mostrando o contexto. E por que o dom de línguas é necessário? Simples, porque o povo, após o dilúvio, fizeram uma torre de Babel. Eles falavam um único idioma, mas fizeram uma torre de Babel e ergueram contra o próprio Deus um ato maçônico. Um ato de maçom construtores, os construtores que construíram a torre de Babel, desafiando a Deus. Deus destrói a torre e reparte entre eles línguas. E agora, para unir o povo, é necessário o dom de línguas para pregar o evangelho. Então, isso é claro, irmãos. Isso é claro. Continuando. 1 Coríntios 14, viu? 14. Versículo 9. Depois que Paulo diz que a trombeta tem que dar o som certo para a batalha. Se ela não der o som certo, como é que vai para a batalha? Olha o que é que Paulo diz aqui, viu? Olha o que é que Paulo diz aqui. 1 Coríntios 14, versículo 9. Assim acontece com vocês, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão falando simplesmente ao ar. Queridos, e agora? No versículo 2, Paulo diz que quem ora em línguas não fala aos homens senão a Deus. Só que no versículo 9 ele diz que quem fala em línguas está falando ao ar. E agora, queridos? Queridos, isso é fato. O verdadeiro dom de línguas é para a pregação do evangelho. E aqui Paulo diz, versículo 13. Versículo 13. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar, viu? Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Continuando. Então o que farei? Orarei com a mente, mas também orarei com entendimento. Queridos, veja, se você ora em línguas, a sua mente fica infrutífera, não produz fruto. Você tem que produzir fruto, queridos. O cristão é chamado para produzir fruto. E se você ora, e se você fala em língua, é para pregação do evangelho. Línguas e idiomas, não é língua estranha não, viu? Porque a palavra estranha não existe na Bíblia não. Isso é antibíblico. O verdadeiro dom de línguas é falar em outros idiomas sem nunca ter estudado, para a pregação do evangelho. Isso a gente vê acontecer em vários locais. E agora o versículo 18. Paulo diz, olha o que é que Paulo diz. Veja só. Vamos lá. Vamos supor que o dom de língua estranha que essas igrejas aí falam é verdadeiro. Como entender esse texto? Se o dom de língua dessas igrejas é verdadeiro, como entender esse texto então? Não faria sentido nenhum. Veja só. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Por que Paulo disse que dava graças a Deus por falar em línguas mais do que todos eles? Veja que Paulo está se referindo aqui a idiomas, porque Paulo era poliglota. Isso é claro, queridos. Isso é claro, Paulo era poliglota e ele diz, dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós juntos. Dou graças a Deus por falar em idiomas mais do que todos vós juntos. É claro, meu querido irmão, minha querida irmã, se você está numa igreja que ensina dom de língua estranha, essas línguas, Quelabrachúria, Cantaramanto, não sei o que, queridos, isso é antibíblico. Deus lhe chamou para um culto racional e não irracional. Deus lhe chamou para ser racional e não irracional. Querida, essas línguas são irracionais. Nem eles mesmos entendem o que falam. E Paulo aqui, o próprio contexto, Paulo diz, dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós juntos. Aí ele diz, verso 19, todavia na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis.
para instruir os outros. Veja, do que 10.000 palavras em um idioma que vocês não entendem. Em uma língua que vocês não entendem. Eu prefiro falar 5 na igreja que edifica os outros, porque o dom de línguas é para pregação do evangelho. E se eu vier até vocês, Paulo está dizendo aqui, se eu vier até vocês em outro idioma, se eu vier até vocês aqui em outro idioma, vocês não vão entender. Então, o próprio contexto é claro. Não tem como fugir, queridos irmãos. E aqui diz mais. Versículo 22. Portanto, as línguas são sinais para os descrentes e não para os que creem. A língua é um sinal para os descrentes. Ou seja, Deus me capacita, me enche do Espírito e me capacita a falar em línguas para pregar para os descrentes e não para os que creem. Isso é fato. Me prove na Bíblia ao contrário. E se você duvidar e morar aqui perto de mim, Aracaju, ou na região aqui, venha até mim. Vamos sentar, vamos estudar verso por verso, com mais clareza. Porque aqui eu já estou, as lâmpadas aqui, os LEDs estão bastante em cima de mim para clarear a live e eu estou suando bastante. Mas queridos, é fato. Deixe Deus trabalhar na sua vida, meu querido irmão. Pare de acreditar que o batismo do Espírito Santo é falar em língua estranha. O batismo do Espírito Santo é para convencer você do pecado, da justiça e do juízo. E lhe purificar com fogo, porque fogo é símbolo de purificação. A Bíblia diz que nós vamos ser purificados no fogo. Fogo, batismo com fogo não é falar em língua estranha. Batismo com fogo é ser purificado do pecado. Isso é fato. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu tenho parentes e familiares que acreditam no dom de língua estranha. E quando a gente vai sentar ou senta para uma conversa, não há diálogo, porque querem briga, querem debater. Chamam minha igreja de seita do diabo, querido. Se seita do diabo é mostrar a Bíblia com clareza, infelizmente, eu tenho orado por muitas pessoas que acreditam nesse dom de língua estranha. Porque o Espírito Santo tem me motivado. O Espírito Santo tem sido derramado na minha vida. O Espírito Santo tem me batizado diariamente para estudar as Escrituras. Porque o papel do Espírito Santo é levar o cristão, é levar a pessoa de volta à Bíblia. O papel do Espírito Santo é me levar a Cristo. O papel do Espírito Santo é me convencer do pecado, da justiça e do juízo. O papel do Espírito Santo é me usar para a pregação do Evangelho, pois a característica do Espírito Santo é movimento, é pregação. E eu quero finalizar aqui com Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Para finalizar. Atos capítulo 1, versículo 8. Olha o que é que diz aqui, meu querido irmão. É bem claro. Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, meu querido irmão. Meu querido irmão, minha querida irmã. O Espírito Santo quer lhe usar até os confins da terra. O Espírito Santo quer lhe levantar como um atalaia vivo, como um missionário de Deus, como um arautos da verdade. E queridos, o contexto do dom de línguas é para a pregação do Evangelho. E o batismo do Espírito Santo é para que você seja uma testemunha viva do Evangelho de Cristo. Pois você é o sal da terra, você é a luz do mundo. E deixe a sua luz brilhar para que os homens vejam as boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e que o Espírito Santo nos encha, nos batize para que a gente pregue o Evangelho, levante a bandeira do Evangelho, levante a bandeira de Cristo, exalte a doutrina verdadeira, o Evangelho eterno. Minha próxima live eu vou falar sobre o Evangelho eterno, porque muitos desfazem
acham que no princípio era um evangelho e hoje é outro evangelho. Eu vou falar do evangelho eterno, da graça de Deus. Que Deus abençoe você, meu querido irmão. Que essa mensagem fale ao seu coração e que essa mensagem tire todas as dúvidas que existem no meu e no seu coração. Na realidade, no meu coração não existe dúvidas, mas se no seu ainda existe alguma dúvida, que seja tirada pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Jesus. Eu te abençoo neste momento. Eu quero declarar bênçãos na sua vida, declarar bênçãos espirituais de discernimento, declarar bênçãos espirituais do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.